Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Sextamos! Hoje é sexta-feira, dia 4 de abril de 2025. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o estilo de vida minimalista. Um estilo que vem ganhando mais adeptos nos últimos tempos. As pessoas que optam por esse estilo de vida procuram viver com menos recursos, mas não menos qualidade. Para entender todo esse contexto, hoje nós vamos conversar com a psicóloga Débora Queiroz e também com a consultora de imagem e coloração e também apresentadora do quadro Descomplica da TV Regional de Indaiatuba, a Vanessa Machado, tá bom? E você já pode mandar aí seu WhatsApp se você tem dúvidas e de repente quer saber como se tornar uma pessoa minimalista. 978293776. WhatsApp está na tela e a gente vai conversando, atualizando as notícias e você vai mandando para a gente a sua pergunta ou então o seu depoimento. Eu quero mandar um abraço muito especial, o nosso carinho, o nosso abraço para o Rafael, para o Rômulo e também para Amanda, tá? Sinta aí o nosso carinho, é aquele abraço bem carinhoso. Abraço para você também que está com a gente nesta manhã gostosa de sexta-feira, aqui no Estúdio Câmara, ao vivo, direto da TV Câmara Campinas. Pessoal do YouTube também, bom dia! E a gente começa essa edição com uma notícia muito importante que enche a gente de orgulho. A Câmara Municipal de Campinas, gente, é finalista do prêmio ESG, promovido pelo Grupo Tribuna, por um projeto que elevou o padrão de transparência da casa. Como resultado, a Câmara conquistou nada mais, nada menos o selo Diamante, o mais alto nível de reconhecimento concedido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom. Esse selo é dado a instituições que alcançam excelência na divulgação de informações públicas e não para por aí. Esse projeto, inscrito no prêmio, mostrou como a Câmara vem aprimorando os seus canais de comunicação, garantindo mais clareza e acessibilidade à população. O prêmio ESG reconhece boas práticas nas áreas ambiental, social e governamental. E a premiação final acontece, então, agora no dia 9 de abril, na cidade de Santos. Mais uma vez, a Câmara de Campinas se destaca no cenário nacional pela sua atuação responsável, transparente e comprometida com a sociedade. Você pode votar, tá bom? Então acessa lá o Instagram da Câmara de Campinas, você vai ver todos os passos que você deve seguir para votar no projeto da Câmara de Campinas e contribuir aí com essa galera que trabalha muito, com muita transparência e responsabilidade. Bom, Mata de Santa Genebra de atividade, tá? De hoje, por conta da previsão de fortes chuvas, tá bom, gente? Você que estava preparado para participar das atividades, a Mata Santa Genebra adiou as atividades com integrantes do programa Universidade da Unicamp, que seria realizado hoje por causa das chuvas, que segue até amanhã, né? A ação foi transferida para os próximos dia 11 e 25 de abril. Programa Universidade da Unicamp, intitulado Conhecendo a Mata Santa Genebra, uma conexão para uma vida mais saudável, oferece atividades gratuitas e voluntárias na mata. É uma atividade multidisciplinar e integra atividades que promovem aí a reflexão sobre a importância da mata e também da natureza. Participam dessa atividade 60 pessoas do público 50 mais, divididas em 2 grupos de 30 cada, né? Para aprender sobre aspectos históricos, culturais e ambientais, além de assistir palestras e fazer caminhadas pelas trilhas da Mata Santa Genebra. A ação é uma parceria entre a Fundação José Pedro de Oliveira, responsável pela mata, e também a Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura da Unicamp. Então, foi adiado para o dia 11. Mais informações você pode conferir no site da Unicamp e também informações lá da Mata Santa Genebra. E atenção, você que está estudando, você que está querendo emplacar um concurso, inscrições para o concurso de procuradores termina hoje. O salário base é de 10
2,3 mil, e quem quiser concorrer a uma das vagas do concurso público para procurador da Prefeitura de Campinas tem que correr. O prazo das inscrições termina hoje. Você pode fazer a sua inscrição pelo site da VUNESP, é vunesp.com.br, tá? A remuneração desses profissionais é de R$ 10.319. Gente, além de verbas adicionais de categoria, auxílio alimentação, refeição de R$ 1.772,37, vale transporte opcional. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos de inscrição, assim como a emissão do boleto, tá? Que deve ser feito somente até hoje. E a taxa é R$ 98,80 e pode ser paga até o dia 7 em qualquer agência bancária ou pela internet. Cabe aos procuradores a função de consultoria e assessoramento jurídico da prefeitura. Entre as atribuições, destacam-se aí a representação judicial do município, a elaboração de peças processuais e de pareceres, análise de contratos e convênios e a gestão e também cobrança de dívida ativa, atuando na recuperação dos créditos tributários e não tributários. Tá? Os pré-requisitos de ingresso incluem graduação em Direito e registro profissional na OAB São Paulo. Não perde tempo não, vai lá e se inscreve. Previsão do tempo chegando, finalzão de semana. Será que a frente fria vem com tudo? Hoje, sexta-feira, olha, gente, de acordo com a previsão, tá? É uma previsão, não uma precisão. Hoje dizem que tem sol de manhã, mas aí vai fechando o tempo, tá? E chuva que se estende pela tarde e à noite tempo seco, tá bom? Mínima 20, máxima 27. Hoje, sexta-feira fresquinha. Amanhã, sábado, a previsão é de tempo nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Temos tarde de sol, com diminuição de nuvens. E amanhã também, noite com pouca nebulosidade. Mínima 18, máxima 22 para este sábado. E domingão, a previsão de tempo chuvoso, né? Durante o dia e à noite também, mas aí as nuvens começam a diminuir. E olha, gente, domingo é para ficar em casa. Mínima 17, máxima 23, junto com uma pipoquinha, uma cobertinha, né? E um filminho bem legal para você descansar nesse final de semana. Essa foi a previsão do tempo para a cidade de Campinas. WhatsApp na tela, 19978293776. Agora vamos começar. Minimalista procura desenvolver a cultura do pouco é mais. Diminuir as quantidades de coisas para se administrar é um dos primeiros fatores. Bom, não é preciso muitos pares de sapatos, ou um armário cheio de roupas, ou muitos equipamentos, ou uma casa enorme para você viver. Esse é o pensamento do minimalista. Ele repensa sempre esses fatores. Hoje, nós vamos entender como é e de onde vem esse estilo de vida simples com as nossas convidadas. Vamos lá. Eu quero apresentar para você a psicóloga que vai falar com a gente sobre essa questão minimalista. O que acontece, né, quando a pessoa decide se transformar em uma pessoa minimalista? Seja bem-vinda, Débora Queiroz. Muito bom dia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha, prazer é todo nosso. E com Obrigada. a gente também a consultora de imagem e coloração, adoro isso. Sabe assim, quando você coloca uma roupa e aí não combina muito com a sua cor, com o seu tom de pele? É ela, apresentadora do quadro Descomplica, da TV Regional de Indaiatuba. Seja bem-vinda, Vanessa Machado, bom Bom dia. dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Ai, será que tô combinando? O azul combina comigo. Ó, Adoro. Gente, sempre quis encontrar alguém assim, né? Vamos explorar essas meninas? Nossa psicóloga, nossa consultora de modas, apresentadora. Manda pra gente aí a sua mensagem através do WhatsApp. Nós vamos falar sobre minimalismo. O QR Code tá na tela, tá? Bom, é a nova palavra da moda, principalmente entre pessoas que já se cansaram do consumo desenfreado e agora estão prestando um pouco mais de atenção em coisas que o dinheiro não pode comprar, como a satisfação com a vida e a felicidade. Mas ser minimalista não significa viver em um apartamento pequeno, com poucos móveis, modernos, brancos ou pretos, não ter televisão. Também não significa se livrar de todas as roupas, pega tudo e manda embora. Não, não, não. Você precisa entender o propósito de ser minimalista, que é encontrar aí a paz interior e não deixar você ficar ligadão no consumo, né? Então, vamos lá, perguntando para nossa psicóloga, para a gente iniciar. O que é ser minimalista na visão da psicologia?
Ser minimalista na visão, né, dentro da psicologia, a gente pode pensar que são pessoas que optam viver de acordo com os próprios valores, aquilo que é mais intrínseco, aquilo que é importante para ela. Então, são pessoas que acabam tendo mais satisfação com a vida, acabam colocando as suas necessidades acima do próprio consumo. Isso faz com que essas pessoas tenham menos ansiedade, são pessoas que acabam vivendo com mais qualidade, e isso contribui bastante ali para uma satisfação da vida. É viver com intenção, é menos é mais, e não necessariamente, como você mesmo falou, ter menos coisas de fato, mas ter Hum. mais intenção relacionado aí à própria vida. Poxa, hein. E você de casa é minimalista, né? Eu pergunto aqui para nossa apresentadora, que legal dividir com você aqui o Estúdio Câmara, né, com vocês, né. Agora, você que trabalha com essa questão de cores e tal, a gente consegue ter um guarda-roupa com pouca roupa para o dia a dia? Como a gente consegue fazer isso? Explique esse segredo, por favor, que eu acho que todo mundo quer saber, Consegue, inclusive eu, consegue. né. Sabe que essa é uma dúvida recorrente, aliás, é a primeira pergunta que as pessoas me fazem. Sim, é possível, muito possível, e é isso que as pessoas vêm buscando hoje, né. Uhum. O guarda-roupa cápsula, que muitas pessoas, usam essa expressão, elas vêm em busca dessa qualidade de vida, vêm em busca, do seu estilo pessoal, vêm em busca de buscar o seu estilo de verdade, né? Essa é a intenção que a doutora aqui falou. E como isso? Hoje a gente está vendo tanta informação, tanto fast fashion, tanto apelo ao consumo, e o estilo de vida minimalista vem ao inverso disso, né? Uhum. Então a gente já vem vendo isso há um tempo atrás, e isso vem com tudo agora. A gente vê até na arquitetura, a gente vê isso no design de interiores, pouca informação agora com os tons de bege, os tons de cinza, a gente está buscando essa calma, né, isso a doutora até pode falar um pouco Uhum. mais, a gente busca um pouco desse carinho até, de se abraçar, que a gente buscou tanta informação, tanto correr atrás, que a gente quer menos informação agora. Então, o guarda-roupa com menos roupa, que a gente não precise pensar tanto no que eu vou vestir amanhã de manhã, né? Aquela loucura à noite, e coloca essa peça uma em cima da outra para ver o que eu vou vestir, ou aquela correria no outro dia, porque a gente é mãe, mulher, empreendedora, então aquela correria no outro dia, a gente já não quer mais tanto isso. E a consultoria de imagem traz e pode e deve te ajudar muito nisso. Poxa, que legal, né. Débora, quando, ela fala sobre a questão de muita roupa, de se preocupar no que vai vestir amanhã, isso causa um estresse ali, você tem um guarda-roupa cheio de coisas, e aí você tem filhos, e o guarda-roupa dos filhos também está abarrotado, e você precisa de roupas para se preparar para o dia seguinte, e aí você fica naquela ânsia: "O que que eu visto aqui? Esse não dá, esse não dá". E se você é minimalista, se você tem ali, o guarda-roupa cápsula, né, fica mais tranquilo a preparação para o outro dia, isso influencia na saúde mental? Vamos pensar um pouquinho o que que a ciência diz para a gente, né? A ciência também fala sobre minimalismo. Os estudos nos mostram que pessoas que estão ah, muito ansiosas, elas querem ter mais essa satisfação com a vida, e elas acabam consumindo muito mais, né? Uhum. Elas acabam tendo um nível de materialismo, eu preciso de mais. Elas são pessoas muitas vezes deprimidas, como eu já falei, insatisfeitas com a vida, muito ansiosas, e isso gera, assim, um grande desconforto emocional para essas pessoas. Isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência, né? A ciência está nos mostrando isso. E as pessoas que optam em viver com uma vida minimalista, e vale também ressaltar que minimalismo não é ter um guarda-roupa só de cápsula, não, um guarda-roupa cápsula, né, com Uhum. peças essenciais, mas é você também optar por um tempo de qualidade com determinadas pessoas, olhar a tua agenda e falar: bom, eu vou ter uma intenção com a minha agenda para que ela possa também ter uma qualidade para mim, para que eu viva de acordo com os meus valores. E às vezes o valor dessa pessoa está associado a viver uma vida mais em paz, mais tranquila, uma vida mais satisfatória para si mesma, ela quer mais tempo com a família. Então, ter essas intenções faz com que a gente tenha mais gratidão pela vida,
mais satisfação pela vida e uma vida mais intencional, de fato, associada, obviamente, aos nossos valores. Muito bem, Débora e Vanessa, a gente está falando aqui de roupas, né, de tal, mas a questão minimalismo também se aplica, em casas, né, Sim. dentro de casa, a gente percebe que hoje as casas já não são tão grandes como antigamente. As pessoas, elas estão optando por apartamentos muito pequenos. Centro de São Paulo é exemplo disso, né, tem pessoas que têm um apartamento lá muito pequenininho, mas muito adaptado, muito arrumado e que traz aí um conforto, uma sensação de aconchego impressionante. Então, eu queria perguntar para a Vanessa a questão da casa, né? Quando a gente se adapta e busca o minimalismo dentro de casa, a gente também tem uma sensação de mais qualidade de vida. Eu gostaria que você explicasse como, porque eu tive essa situação, passei por isso, e assim, de uma casa grande fui para uma casa menor, de muitas coisas adaptei a menos coisas, e assim, gente, foi uma transformação muito boa, porque aquela correria, aquela, sabe, até no quesito de você organizar, é muito bom, é uma paz que só você mesmo para explicar pra gente. Vamos lá. E a gente vê que a gente está precisando cada vez mais de menos, né? Exato. Independente de ser grande ou pequeno, a gente vê na decoração, como eu trabalho muito até com arquitetos, Uhum. design de interiores, a gente vê que, como a gente está falando do estilo minimalista, a gente vê na decoração muito menos coisas. Se nós olharmos a decoração dos anos 80, Sim, era agora a muito. gente está Aham. olhando novela Vale Tudo, né, a gente está olhando muito o antes e depois das versões lá. Era tudo muito cheio de coisa, a gente Sim. queria muita coisa, os nossos olhos queriam muitas coisas e a gente cansou disso, cansou literalmente. E a gente viu que a gente não precisa disso. Então a gente está precisando de menos, a gente quer menos, e isso tanto no guarda-roupa, na casa, e a gente está indo contra a todo o apelo, né, que a internet faz com a gente, que a TV faz com a gente, de propagandas, enfim. Então, isso é muito legal. Na consultoria de imagem, como eu falo, a gente não fala só de roupa, só de looks, de Uhum. montagem de looks. Não adianta muita gente dizer assim: "Ah, eu quero fazer um guarda-roupa cápsula". Aí ela diz assim: "Ah, eu vou me desfazer de tudo e vou na loja e vou comprar só bege e só branco". Já está partindo do princípio errado. Vamos aproveitar o que nós temos em casa e fazer dali o nosso guarda-roupa cápsula, que é só uma linguagem, uma expressão. É usar, fazer com o que nós temos em casa, o aproveitamento. Uhum. Então, isso que você falou, né, das casas, é usar o que nós temos em casa, usar do nosso guarda-roupa, usar o que realmente faz sentido, né? Para que nós possamos aproveitar a vida com outras coisas, com o que faz sentido realmente para gente. Então, as casas, como você disse, independente do tamanho ou não, a gente se liberta de muitas coisas. É menos coisas para limpar, é menos coisas para se preocupar, para guardar, enfim, é tudo isso. É verdade, gente. Eu vou te falar que é verdade mesmo, porque hoje eu vivo assim, claro, tem meu cantinho, minhas coisas, mas eu não tenho aquela vontade mais de ir no lugar e comprar, comprar, comprar. Antes eu viajava, gente, eu trazia uma mala cheia de Exato. coisa. Hoje eu viajo, não, eu gosto de desfrutar e Existe uma de intenção. aproveitar o momento, né? Então eu Exato. gostaria que você explicasse para a gente o que acontece quando a gente entende e desfruta dessa sensação. Eu não sei se o que eu estou falando para vocês é o minimalismo da minha parte, mas eu aprendi isso, né? Antes de viajar e trazer mala só de coisas assim que você chega em casa e fala: "Puxa, por que eu comprei isso tudo?", né? E aí hoje é diferente. Então, qual que é a importância disso? E o que acontece quando a gente chega nesse estágio? Você estava falando sobre sair de uma casa grande, né, e Uhum. não necessariamente uma pessoa que vive numa casa grande, ela não é minimalista também, ela tem ali, ela pode Sim, ser sim. minimalista, mas quando eu passei pela mesma situação de Aham. sair de uma casa muito grande e ir para um apartamento. E aí, tá, eu lembro que eu olhei para o meu jogo, por exemplo, de jantar e eu falei: "Eu e meu esposo, eu não preciso de 8 pratos". Então.
Eu recebo geralmente pessoas em casa, pelo apartamento nós vamos receber um casal, 2 casais, não preciso de tudo isso. E a gente vai às vezes pensando, qual a necessidade que nós temos de ter todos esses produtos? Até nos bastidores eu estava conversando com a Vanessa, e eu falei para ela sobre um movimento que eu vi no TikTok sobre o Uhum. Project Pan. Você já ouviu falar? Não, esse não. Esse é bem interessante, né, às vezes vasculhando lá, a gente acaba, sendo impactada com Uhum. os produtos, as coisas de consumo, né. Hoje acabou de lançar um novo corretivo, acabou de lançar uma nova calça naquela marca importante, eu tenho 100 calças pretas, mas eu Uau. preciso de mais uma com botão diferente. A camisa branca, eu tenho 20 camisas brancas, depois você até me corrige, Vanessa, mas eu preciso de mais 2 camisas, porque essa é diferente. E aí, o Project Pan, ele fala que ele está mais associado aos produtos de beleza, né. Uhum. Então você precisa encerrar os produtos que você tem em casa antes de comprar um novo. Então encerrar o produto é usar o seu shampoo até o Até o final, final. usar o seu corretivo até o final. E aí Uhum. as pessoas, né, no TikTok, elas vão colocando as linhas para saber: "Meu Deus, faz 2 meses que eu uso esse corretivo, ele não sai do lugar". Às vezes você começa a ter noção do quanto você não precisa de outro, Exatamente. né. E sim, a Perfeito, gente perfeito. viver de uma forma Uhum. minimalista não é apenas a gente pensar sobre o que eu consumo, mas a intenção desse consumo e a qualidade desse produto também, né. Sim. Eu imagino que não adianta você, como você mesmo falou, né, Vanessa, ir nessas lojas, que tem na internet, que a gente Uhum. pode comprar várias coisas com preços mais baixos, falar: "Só quero ter 2 blusinhas pretas", mas você tem 20 rosas. A gente está falando desse tipo de consumo, mas também a gente Sim. está associando tudo isso à nossa intenção, aos valores que estão ligados por trás. Então, quando você vai viajar e você está ali comprando várias coisas, qual é o pensamento que vem? Eu não vou voltar aqui tão cedo. Talvez eu não volte nesse país, ou nessa cidade, ou nesse Uhum. local. Então, eu vou comprar essas coisas, porque assim, né, eu vou ter por muito tempo aquilo. Só que aquilo tem prazo de validade, aquilo vence, aquilo, né, não necessariamente a pessoa que viajou é a pessoa daqui 2 anos, né, 1 ano e meio, daqui Sim. 6 meses, talvez não queira mais aquele produto. E aí a gente passa, às vezes, a ter aquele monte de coisa em casa, e a gente vai: "Mas por que tudo isso?". Então, quando a gente tem uma intenção, um valor por trás, às vezes o valor é viver uma vida, com mais presença. O minimalismo, ele coloca muitas coisas, menos é mais, Uhum. né. Então é viver uma vida com mais presença, quando eu tenho mais presença, eu tenho uma intenção em comprar, e quando eu compro com qualidade, quando eu vou consumir, eu consumo com qualidade. E só um adendo, Sim, a por gente está falando favor. muito do consumo, mas viver minimalistamente, né, não necessariamente é só o consumo das coisas, mas o tempo que se gasta, dentro de uma agenda, o como que a Uhum. gente coloca isso dentro da nossa família, as coisas que eu coloco, associadas à minha vida como um todo, e não apenas o consumo disso tudo, né, tem a Uhum. ver com uma coisa muito mais ampla. Eu posso começar a viver uma vida minimalista olhando para minha agenda. Como que eu começo a dizer não para aquelas coisas que Uau. não têm mais intenção para mim? E sabe, uma coisa que eu acabo fazendo na consultoria de imagem, porque a gente acaba sendo um pouco ou muito psicóloga também, Sim, porque o externo, ele é muito do interno, né. muito, né. E eu acabo eu digo, eu não faço esquadrão da moda. Eu jamais vou chegar e vou dizer: "Essa roupa vai embora, essa fica", não. Eu faço com que a minha cliente tome essa decisão, porque é muita conversa que a gente faz durante a consultoria de imagem, que a gente decide uma estratégia para aquela imagem, a gente, conversa sobre a rotina e ela acaba decidindo por ela, depois de toda aquela conversa, o que fica e o que sai. Então, quando a gente vê uma roupinha lá com bolinha, desbotada, aí eu falo: "Fulana, depois, né, de tudo aquilo que a gente conversou, essa estratégia que a gente, né, falou sobre a sua imagem, você acha que essa peça está falando bem sobre você? É aquilo que você quer passar com a sua imagem?" E ela mesmo já pega e já coloca lá na pilhazinha de vai embora, ou vai para concerto, ou vai para doação, enfim, porque é tudo, né, a psicologia da coisa, é ela que vai É a psicologia do decidir. consumo, né, Vanessa? É isso, Uhum. É um trabalho de desapego, né. é isso, é Gente, incrível. desapegar, é E isso. como eu vejo, assim, nas pessoas essa coisa do acúmulo, né, e é bem isso, a gente vê que é alguma coisa que está faltando, Uhum. porque é tanto, eu
mais do que pela minha profissão, é a Vanessa já a sua personalidade. Eu nunca fui de ter muitas coisas. Sim. E principalmente muitas coisas da mesma qualidade. Então, eu acho muito estranho quando eu vejo lá alguém com, eu tenho essa preta, mas essa é diferente porque tem uma listrinha, essa é diferente porque tem um botãozinho. E eu vejo muito isso, né? Então, a gente tem que analisar o porquê. Por que que eu tenho isso? O que que me faz querer abraçar tanto isso? Né? Que conforto que me traz isso? Experimenta a colocar isso para fora. Experimenta doar. Eu gosto muito de fazer doação. Doutora, eu às vezes vou procurar em casa, eu disse, vou colocar aquela blusa, vou procurar, não tenho mais. Eu tinha até esquecido que eu já tinha doado, porque eu faço muitas limpas em casa e isso me faz tão bem, né? Até para a energia circular. Eu gosto muito. E eu sempre indico isso para as minhas clientes, sabe? A gente não precisa daquilo, né? Claro, coisas boas e atemporais a gente deve sempre deixar permanecer, né? Não deve mergulhar nessa coisa da moda, porque agora o bege, o marrom, tem uma peça da moda, legal, mas agora eu preciso trocar todo o meu guarda-roupa porque o marrom e o caramelo tá aí? Não, né? Com certeza você tem uma peça que tá lá guardadinha e que é da moda. Verdade. Né? E só lembrando que eu gostaria que vocês falassem, você, psicóloga, né, que pode explicar para a gente a diferença entre o homem e a mulher nesse quesito, porque eu conheço pessoas que têm aí, homens, né, que têm 5 calças jeans, tem 5 blusas, camisetas pretas, e tá tudo bem. E ele vive, só que assim, se ele for comprar, ele compra outra preta. Se ele for comprar, ele compra outra jeans. O homem, ele tem, assim, aquela questão diferente da mulher quando a gente fala no minimalismo? Para ele é mais fácil se adaptar e ele já é um minimalismo é um minimalista nato? Como é? Uma boa pergunta. Eu acho que a gente pode até fazer essas juntas, né, Vanessa? Porque pensando um pouquinho, o homem, ele tem ele se relaciona socialmente diferente da mulher, tá? Então nós, não tem aquela frase que diz, eu me arrumo para outra mulher me ver, que aí ela vai ver que eu tô bonita. Então eu me comunico também com ela. Existe essa coisa, né, da gente, às vezes, se arrumar para o outro. Eu espero que as pessoas não fiquem nessa e se arrumem para si mesmas, né? Mas o homem, ele acaba tendo essa questão de eu aprendi dentro de um padrão de que isso aqui eu tô bem vestido. Vou expor o meu marido em rede regional, coitado. Vamos lá. Vamos lá. Meu marido é o cara que vai ter as 5 calças jeans, e aí eu falo que ele tem um uniforme. As camisas polos, mudando as cores. É isso. E tudo camiseta. bem? E tá tudo bem pra Compra ele. sempre no mesmo lugar, porque já sabe que fica bom, não precisa ficar experimentando. Exato, às vezes quem compra até sou eu, porque, né? E aí ele já tem. sabe o que é, né? Não, é isso, nunca vou errar. E aí ele tem algumas coisas, ele se comunica assim, nós vamos então fazer uma viagem pro frio. Eu falo, você tem blusa de frio? E ele vai falar o quê? Tenho sim. E não é algo rasgado, né, Vanessa? Não é algo rasgado, não é algo furado, é algo que ele acredita que ele vai se comunicar muito bem, tá tudo certo. Nós, mulheres, não. A gente tem um padrão de consumo muito maior. Tanto que a indústria da beleza, ela não é voltada para o homem, né? Ela é voltada para nós, mulheres. Mas o que a gente tem visto nos últimos tempos? A indústria tem mudado também. Os homens também têm tido um consumo muito maior, porque existe também essa coisa do imediatismo. Quando você começou esse programa hoje, você falou uma coisa maravilhosa, né? Nós estamos cansados daquilo que a gente consome. E não é aquilo que eu consumo só no dinheiro, né? Aquilo que o dinheiro pode me proporcionar. Mas tudo que eu consumo na rede social, tudo que eu consumo na TV, tudo que eu consumo no dia a dia, isso está trazendo uma exaustão. E entra, então, essa coisa do minimalismo, da gente, às vezes, se acalmar. Não sei se os homens também consomem um pouco menos. Então, das minhas consultorias, assim, nem 5% é masculina, mas eu faço consultorias de imagem masculinas, mas como eles chegam até mim? A mulher dá de presente. A mulher dá de presente. Vai se vestir um pouco melhor, meu amor. Sim. Eu tenho 2 casos, tanto é que dá para contar aqui, ó, nos dedos, de homens que chegaram até mim porque eles quiseram, entendeu? Eles me procuraram. Mas geralmente oi, Ivan, tudo bem? Eu quero dar de presente a sua consultoria para o meu marido. Aí eles fazem, super aproveitam. E é uma consultoria, em alguns casos até complicadas, porque
são 5 calças jeans, né? E eu tenho que... Sim. Mas o resultado é muito legal, porque eles nem sabem o universo que eles têm, né? Nossa, então, aí eu mando prints depois das possibilidades e eles adoram. Nossa, coloração pessoal, então eles amam de paixão. Gente, eu nem sabia, porque eu só uso preto, branco, bege no máximo. Então, deles saberem que eles podem ficar bem com cores, de mesmo com camisetas coloridas eles trocarem, camisas coloridas eles trocarem. Então, é muito legal. Mas, ao inverso disso, eu já fiz consultoria de homens muito consumistas. Homens consumistas? Muito consumistas, assim, Poxa. de terem excesso. De Muito terem bem. excesso, tanto quanto a mulher. Ali era a família, Uhum. mas tinha muita coisa também, né? E aí, claro que tinha uma parte mais que a gente tinha que averiguar, né, na parte mais da psicologia, mas tinha muita coisa que eu até fiquei assim, nossa, eu não sabia que poderia existir isso, né? E aí ali a gente tinha que tirar um pouco do excesso e descobrir qual era o estilo, porque tinha muita coisa ali, de todos os estilos. E aí foi bastante interessante da gente averiguar qual era a rotina daquela pessoa, o que ele mais buscava, para a gente encontrar um caminho para descobrir essa consultoria de imagem, o que ele poderia aproveitar mais. E, Vanessa, até o que ele quer comunicar, né? Porque às Exatamente. vezes ele está numa empresa em que os homens daquela empresa são homens que se vestem muito bem, que têm um nível de consumo um pouco maior, e ele quer também entrar nessa mesma... Porque é isso que acontece com muitas mulheres. A gente quer entrar na onda do que eu quero pertencer. Então, esse homem, às vezes, tem um consumo muito maior também, porque ele tem uma sensação de pertencimento. Eu quero pertencer àquela situação, àquelas pessoas que estão ali. Então, eu tenho um consumo também maior, né? E além dos homens, isso serve para homem e para mulher, o que é a consultoria de imagem, né? Muitas pessoas me procuram e dizem assim, com prints, né, do Pinterest. Eu quero esse estilo. Ok, você quer esse estilo, mas você tem esse estilo? Ou então, eu trabalho no escritório de advocacia, por exemplo, tá? Então eu preciso me vestir mais adequadamente. Ok, mas qual é a sua essência? Porque se a pessoa é extremamente esportiva, tem a sua essência esportiva e ela trabalha lá no escritório de advocacia, ok, tem que se vestir mais de acordo com o escritório de advocacia, né? A gente sabe, mas eu não posso fazer morrer aquela essência esportiva dela, então a gente tem que adequar, usar, né, todo o recurso da consultoria de imagem para não matar essa esportiva que tem aqui, mas adequá-la ao ritmo e à rotina daquele escritório de advocacia. E o contrário também. Se eu sou uma pessoa que sou de um estilo mais clássico, mais elegante, mas eu sou uma professora de educação física, trabalho numa academia de ginástica, como é que eu faço esse inverso aqui? Então, né? E muitas pessoas também vêm, Van, eu gosto do teu estilo mais elegante, eu queria me vestir como você. Eu não posso transformar todas as minhas clientes em mini Vanessas, né? Então, unir isso, é traçar essa estratégia para transformar a sua essência, a sua rotina e o seu dia a dia. E homem é a mesma coisa. Um autoconhecimento, né? É um trabalho de autoconhecimento. A produção está falando que tem perguntas já dos nossos telespectadores. A hora está passando, eu nem vi, 8h37 minutos já. E a gente conversando aqui. E você? O papo é gostoso, exato. né? E você é minimalista? Como é que é seu guarda-roupa? Como é que é a sua casa? Tem pinguim na geladeira, né? Aquelas coisas todas. Então, quantos panos de prato você tem? Quantos, né? E aí tem muitos talheres na sua casa, muitos pratos. Como é? Você é minimalista? Ou você já aprendeu que menos é mais, né? Tá nesse caminho? Vou te falar que é um caminho sem volta, viu? O Ricardo do Nova Campinas. Eu aprendi com o Steve Jobs e com o Mark Zuckerberg que usar a mesma roupa, cor e modelo, otimiza nosso tempo. Faço isso há anos e nunca perdi tempo escolhendo roupas. Yes, Ricardo! É isso mesmo, né, meninas? É isso. É o que nós falávamos e ele aprendeu e está vivendo dessa forma. É mais fácil, mas a dica da consultora que eu acho sem graça, tá? Eu acho que dá para dar uma pitadinha aí com o seu estilo. Isso. Ele tinha o estilo dele, mas aí muita gente copiou e acabou se perdendo. Mas também, às vezes, o que está por trás? Qual é o valor que essa pessoa tem? Às vezes, o valor que ele colocou aqui na nossa na pergunta que ele colocou, no comentário, foi
eu quero mais tempo para minha vida, então eu não perco mais exatamente. tempo, eu coloco a mesma coisa. Exato. Pode ser sem graça, mas ali o que Otimiza. é minimalismo para uma pessoa não é minimalismo para outra. É, o que ele diz ali, otimiza nosso tempo, faço Otimiza, isso né? há anos e nunca mais perdi tempo escolhendo roupas. Eu, Então, eu, quer eu dizer, recomendaria, às vezes, ter uma corzinha, né? Igual a consultora falou, deixa uma bota coisa também interessante. cinto, né, Mas com a diferente. consultoria de imagem, a gente descobre e dá várias dicas para a gente otimizar o teu tempo. Aí, tá Exato, vendo, qual que é o Ricardo? valor que se tá ali, ó, por trás disso tudo também. Mas quando eu digo IES é que assim, né? Poxa, otimizar Exato. tempo hoje, gente, é otimizar, vale magnífico, ouro. né? Eu falo que hoje em dia o rico é quem tem tempo. Ai, verdade mesmo. Falou. É isso, gente. Nós estamos falando aqui de minimalismo, né? Estamos com a Débora e com a Vanessa, e com você que está aí do outro lado, mandando para a gente as suas perguntas ou o seu depoimento, enfim. Marcos do Jardim Chapadão. Quais são os primeiros passos para quem quer começar a ter uma vida minimalista sem mudanças tão radicais, né? Então, e aí? Débora e Vanessa, vamos da parte da psicologia e depois da consultoria. Vamos lá. Pensando em começar uma vida minimalista, a gente está falando da sua intenção e não de você colocar a sua intenção para o outro, né? Então a gente pode começar dizendo não, com pequenas coisas. O que eu realmente quero para minha vida? Não só no bens de consumo, que eu acho que a Vanessa ela pode falar disso com uma propriedade muito maior do que eu, mas eu estou falando aqui da parte emocional. O que a gente pode colocar com mais intenção para a nossa vida, em que faça que a minha qualidade aumente, que a minha satisfação, em que eu esteja mais pertencente às coisas. E o que eu quero dizer com isso? Qual que é o valor que eu encontro por trás dos movimentos que eu também faço? A hora que eu quero ter que eu quero fazer essa transição mais minimalista, aonde que eu quero chegar com isso? O que eu quero? O que está por trás disso tudo? Muito bem, é isso mesmo, né? Os primeiros passos. Agora vamos ouvimos a nossa psicóloga, agora vamos ouvir a nossa consultora para falar para o nosso telespectador como começa. Vou tirar tudo do guarda-roupa, vou falar esse visto, esse não visto, esse que vai embora, esse aqui fica. Faça meu favor, explique o que a gente faz. Eu acho que a palavrinha-chave é triagem. Eu até aconselho sempre as minhas clientes a fazerem uma pré-triagem antes de eu chegar lá, porque eu acho que é uma coisa muito pessoal, né? Muito bem. Então eu sempre faço aquilo assim, ó. O que para mim não faz mais sentido? Eu não quero mais, não gosto mais, eu quero doar. O que ainda me serve, mas precisa de conserto e tá sempre ali, eu vou, e nunca vai. Tem que ir para conserto e tem que ir mesmo, coloca lá, essa semana vai, já deixa no carro. E aquela coisa de, eu engordei, eu vou emagrecer. Gente, eu vou emagrecer 2 quilos, ok, deixa ali. Agora eu vou emagrecer 10. A gente sempre tem essa esperança, né? Mas passa para outra pessoa. Dá energia para você comprar outras coisas de repente, porque a gente não está falando aqui em não comprar mais, não. A gente né? Tá nesse mundo, a gente trabalha para isso. Mas doa, passa adiante. Mas assim, quando tem muita coisa ainda no guarda-roupa que a gente arranja muita desculpa, não vale a pena. Então eu acho que triagem é o importante, né? Olha, e essa questão de a roupa, né, a gente fala em minimalismo, claro, casa, tempo, mas o que mais vem aí na cabeça é a questão da roupa, né, da vestimenta e tal, porque o guarda-roupa da gente como é que é seu guarda-roupa? O consumo, seu guarda-roupa, tem guarda-roupa que é abarrotado de coisa, e aí se tem uma roupa que você não usa faz 1 ano, você vai conseguir usar ela de novo, gente? Essa é a minha regra, viu? Então, mas eu vou te falar, eu tenho lá umas peças que eu adoro, mas que eu não uso. Tipo, um exemplo, é um conjunto, de repente, lá, uma saia e uma camisa, mas no meu dia a dia eu só uso calça, então aquela saia fica lá para uma eventual ocasião, que não acontece, e eu fico esperando que aconteça, e quando acontece eu uso outra roupa e não aquela, mas quando eu olho para aquela eu falo, ai, tá aqui, né, bonitinha, gosto tanto, mas não uso. Como é que eu faço para desapegar disso? Tem que só fechar o É olho e fazer. né? Claro, já tem muitas clientes que pensam assim, ó. Eu vou levar essa roupa para viagem, que na viagem eu vou usar. Não usa Gente, nada. se você não usa no seu dia a dia, não é na viagem que você vai usar. Perfeito, Então, Vanessa. vai, ó, lembra disso, ó, desapega. Claro, uma roupa para uma eventual festa, uma eventual ocasião especial, você guarda, são roupas boas. Agora, claro, eu tenho uma roupa para uma festa, e quando ocorre a festa, eu vou lá e compro outra? Então,
aí não adianta estar lá guardada, porque aí quando eu vou ver tá mofada, né? Já tá fora de moda, quando a gente vai ver Acho que é outra tá com coisa. o ombro do Didi, que nem eu brinco, não adianta mais, né? Eu tenho que me desfazer. Umas peças boas, sim, eu guardo. Então, o que que vale? Tem gente que diz assim, eu tenho a regra dos 6 meses, eu tenho a regra do 1 ano. Então, tem que ver o que que é a regra, né, aceitável para você, né? Eu tenho peças boas que eu tenho guardadas há anos, mas eu uso quando elas, né, vestido de festa. Às Sim. vezes eu vou usar num casamento, mas quando esse casamento ocorre? Às vezes demora mais do que 1 ano para acontecer. Então, Exato. quer dizer, na peneira de 1 ano, para mim, ali não faria sentido. Então, são coisas que fazem sentido. Agora, fora guarda-roupa, por exemplo, me ocorreu agora um exemplo. Quando a minha sogra faleceu, tá? Nós fomos fazer lá aquela Sim. limpa no apartamento dela e tal. Ela tinha tanta toalha de mesa, toalha de banho, sem nunca ter Sem usado. uso. Sabe aquele guardado Sim, amarelado sei já? sim. Então, de que adiantou ela guardar? É. Mas eu não tenho uma regra para ela e para outra cliente que de repente recebe muito em casa. São 10 toalhas para ter, são 20 toalhas. Não, se aquela pessoa usa bastante, se aquela pessoa recebe bastante, ter bastante toalhas, tá tudo Faz ok. sentido, né? Agora, para minha sogra que morreu e nunca tinha usado e tinha toalhas amareladas, ou seja, que há anos ela não usava, não faz sentido. Então, ela já devia ter se livrado daquelas toalhas, entendeu? Porque ela faleceu e nunca usou. Então, pense que são coisas que já não fazem mais sentido. Isso é um estilo de vida minimalista, né? É, apego nas Nas coisas, coisas. né. E a gente se libertando das coisas, a gente consegue, na verdade, ser mais livre, é isso, se libertando de coisas, né, vivendo com Viver melhor, viver qualidade de melhor. vida. É, daí menos é mais mesmo, É com o que eu certeza. vejo, assim, até pensando no meu próprio padrão de consumo, eu tenho optado por peças de qualidade ao Aham. invés de quantidade. Eu acho que o mundo minimalista ele acaba trazendo essa informação para nós. Então, às vezes você compra lá uma jaqueta, e essa jaqueta é de um couro sintético, e você pagou X reais naquela jaqueta, mas ela dura 1 ano. Ela vai, ela Sim, vai abrir, é um desmonta, couro. né, Agora, quando você literalmente. às vezes vai, investe um pouquinho mais, guarda aquele dinheiro, mas investe naquela que é padrão, que daqui 10 anos vai ser a mesma jaqueta. Uhum. É um consumo muito melhor, porque às vezes a gente compra 2, 3, 4, aí eu compro a jaqueta amarela, a vermelha, a rosa, e eu só uso a preta. Mas é porque pode ser que um dia eu use. Eu tenho algumas regras, viu? É 1 ano, eu não usei aquela roupa, ela vai para doação. E de roupas de inverno eu espero até 2 anos. Tipo, porque eu gosto muito da roupa, eu não vou esperar, porque às vezes esse ano não fez tanto, mas posso É. viajar. A roupa de inverno eu espero um pouquinho mais. Mas roupa, você não usou? Mas ela é tão linda. Não vai usar. Doa, libera, vai para outra pessoa. Eu adoro esse termo. Libera espaço, libera energia, deixa o negócio fluir, porque aí você vai consumir com uma Não dá consciência do uma que você está sensação precisando. gostosa? Eu amo quando eu faço essas limpas assim, É e aí eu verdade vejo mesmo. aquela pilha Aham. e eu adoro fazer isso com as minhas clientes. Eu sempre tiro foto quando eu faço a consultoria e onde a gente marca mais é a foto do que sai. E elas pensam, nossa, eu tirei tudo isso. Eu digo, tirou, Exato. Eu já fui tirou, bem LD desapegada falou. com algumas coisas, e uma vez eu contratei o serviço, né, de fazer essa limpeza, esse detox no guarda-roupa. Mas imagina, ela não vai tirar nada, porque eu sempre tiro tudo. Gente, Viu? ela tirou muita coisa. Isso aqui. Eu falei, não, isso aí eu tenho que pregar o botão. Tá com o botão, então, que tá aqui parada. Então, isso é interessante, Não porque a vai gente. pregar o botão sozinho no guarda-roupas, Exato, Exato, aí porque se você entendeu? você não não vai fizer o usar. movimento, Ah, né. essa aqui tá meio larga. Então, manda apertar. Isso é muito bom, porque às vezes você tem que olhar e falar, gente, essa peça é muito boa. Não, mas você não vai usar. Quanto tempo faz que você não usa? Doa para alguém. Aquilo que não é bom para você, que é o máximo para você, é o mínimo para alguém. Então, isso é Uma interessante. outra coisa que eu Verdade. quero falar, né, essa coisa do cíclico também. Uhum. Eu quero consertar, eu quero pregar um botão, eu quero ajustar, enfim. Não paga a pena, né, eu fazer isso, então eu vou doar. Ou então, brechós, né? Tem Uhum. muitas coisas. Hoje a gente Adoro. pode ver que tem muitos brechós. Vocês já viram isso? Por que E que de tem? qualidade, né, Vanessa? Sim. Muito. E por que que tem brechó? Isso eu falo muito para as minhas clientes. Por quê? Porque a gente tem muita coisa em casa guardada, boa. Exato. Então é por isso que os brechós estão aí a 1000. Eu sou adepta de brechó.
aliás, eu vendo mais, né, me desfaço mais das minhas coisas do que compro. Mas eu acho assim que é uma forma, não por ganhar dinheiro, até porque eles não pagam muito, até porque é uma forma de circular mais, porque as pessoas Exato. também compram e não é tão caro, mas eu acho que é uma forma de fazer circular isso. Tem notícias de que, eu não sei onde é, mas é em outro país, que tem lixões de roupas. É o É Chile, É no verdade, é. Chile? Chile, Uhum. no deserto do Lixões, Chile. Sim. lixões de roupa. Aquilo me dá uma sensação tão ruim. Então, se a gente puder fazer, se eu puder fazer uma peça minha circular, eu já estou feliz de saber que ela não está lá no lixão, entendeu? E eu sei Uhum. que, para mim já não faz mais sentido, emagreci, engordei, o ombro lá já não, né, não tá mais tão legal, mas para outra pessoa tá, vai fazer a felicidade dela, ou até aquela sensação do consumismo, né? Mas comprou lá no brechó, já pagou mais barato, eu acho que é uma moda que, né, é bem legal. Então, eu aprovo e indico às minhas clientes. E em Indaiatuba a gente tem muitos brechós legais, então eu indico Uhum. para que elas comprem também lá. Também super curto o brechó. Vamos lá, 8h49, tem mais perguntas, comentários, depoimentos? Produção, se tiver, coloca na tela pra gente, por gentileza. Nós estamos aqui falando sobre uma vida minimalista, né? Aquela sensação de liberdade. E você, tem uma vida minimalista? Está tentando, né, se adaptar com essa vida minimalista? Manda sua mensagem pra gente, porque nós vamos responder você. Ah, que legal, olha só, gente, a produção está avisando, tá vendo só esse QR Code? Então, você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, porque você vai votar no projeto Selo Diamante até o dia 8. A Câmara Municipal de Campinas é finalista do prêmio ESG. Então, corre lá, aponta o celular para o QR Code e vota no projeto Selo Diamante da Câmara Municipal de Campinas. É a única Câmara, o único legislativo do Brasil, olha só que legal, que está concorrendo, né, na final desse prêmio. Então, Câmara Municipal de Campinas, finalista do prêmio ESG. Já mandar um abraço e parabéns para essa turma que manda muito bem. Vote agora pelo QR Code, aponta aí a câmera do seu celular e contribui com a gente. A premiação vai ser no dia 10, tá? E a votação é até o dia 8. Combinado? Muito bem, você viu só nossa produção mandando bem demais. Aí, legal, hein, pessoal aí do Grupo Mais, produzindo e trabalhando para que você seja muito bem informado durante todo o dia aqui na TV Câmara Campinas. Vamos lá, Juliana Vila Lemos, o minimalismo pode influenciar na forma como lidamos com o tempo e as prioridades do dia a dia? A gente pergunta para a nossa psicóloga Débora. Juliana, amei a sua pergunta, maravilhosa. E sim, com toda certeza. Olha o quanto que a gente pode aprender com as ideias que a gente está colocando para as nossas próprias vidas, né? Qual que é a prioridade do meu dia a dia? O que eu quero para o meu dia a dia? Então, quando eu opto em viver menos e me expressar de uma forma mais tranquila para mim mesmo, né? Não só para a sociedade, o que a sociedade coloca, mas para mim, o que é importante para mim, faz sim com que a gente viva com mais intenção, com mais amor por nós mesmos num dia super corrido do qual nós temos. Maravilhosa pergunta. Muito bem. 8h52, tem mais perguntas ou então depoimentos, produção? E a gente já deixa uma dica aqui, final de semana, principalmente domingo, vai chover, né? De acordo com a previsão do tempo. Aproveita para fazer aquela limpezona, tira tudo mesmo. E aí começa a se adaptar aí nessa vida minimalista que eu tenho certeza que você vai gostar. Não sou aquela minimalista nata, mas tô tentando, tá? O Eduardo do Jardim São Gabriel. Reduzir o número de roupas, móveis ou objetos em casa pode impactar na qualidade de vida? Bom, nós direcionamos para a Débora, agora a gente direciona para a Vanessa, mas acredito que as duas possam responder juntas. Essa pergunta é bem interessante do Eduardo. Eduardo, perfeita a sua pergunta. Pode ter certeza, já começa nesse domingo de chuva aí, reduzindo o número de roupas, de móveis, objetos principalmente. Você vai ver assim que vai impactar muito na qualidade de vida. Já é um ganho imediato. É Você melhorar a qualidade, né? Não trazer o impacto. Exatamente. Você vai ver o quão você vai se sentir melhor.
começa pelo guarda-roupa, né, que já é minha área, mas Aham. começa pelo guarda-roupa, faz aquela triagem que eu te falei, o que que fica, o que que faz sentido, o que que precisa ir para conserto, o que que pode ir para doação, o que que é para descarte, porque muitas vezes também não dá mais para Uhum. doação e precisa Exato. ir para descarte, né, porque para doação a gente realmente já leva o que outras pessoas podem usar, então você vai ver que isso limpa e organiza a mente. A gente pode perceber, eu gosto muito de assistir aqueles videozinhos de limpeza de casa, Ah, eu sabe? também. Aham. Então, Satisfatório. É satisfatório, satisfatório, é é essa a verdade. expressão. E por que que é satisfatório? Limpa a mente. Você vai ter essa Uhum. mesma sensação quando você fizer isso na sua casa, pode ter certeza. E até pensando, né, pegando o gancho aqui da Vanessa, quando a gente fala sobre limpeza, a gente está falando também do quanto isso vai se comunicar com o nosso estado mental e com a Uhum. nosso humor. A gente sabe que casas com muitas coisas, muito bagunçadas, muito poluídas, faz com que a gente fique mais estressado, mais ansioso, mais bravo, aquela coisa, não fica em paz em casa. Quando você passa a limpar, quando você abre espaço, quando você olha para isso e fala, bom, isso aqui já é você traz É tranquilidade, né. poluição visual, Exato, é você Verdade. poluição traz visual. tranquilidade É para isso que você. eu falei com relação à arquitetura e design de interiores, por que que agora está tudo mais cinza, mais bege, porque a gente quer esse descanso visual, né, E e é isso tem a isso que ver com o traz. padrão de consumo, porque como a gente conversou no começo, o que que eu Uhum, estou consumindo, que tem uma hora que você fala: "Gente, não aguento mais isso aqui". Sobre isso, o que que a gente está consumindo. uhum. Mas, ó, não adianta fazer a limpeza em casa, tirar os móveis que você não quer mais e sair para comprar um monte de É, coisa nova, hein. É, também não é. Isso adianta, tem que aí, tomar hein. cuidado. Agora, essa sensação de casa limpa, essa sensação de banheiro lavado, olha uma dica que eu quero dar agora pro pessoal, tá? Não sou entendida no assunto não, mas dá uma olhadinha na sua gaveta ou então no seu espaço de potinhos, né. Olha, gente, quanta tampa você vai achar que não serve mais no pote, ou então vai encontrar um pote sem a tampa. Dá uma limpada geral aí nessa cozinha, sabe, separa as coisas. Aquela Gente, gavetinha de fio de nossa, carregador, nem me fala, é Aquela tudo regra, fio nada emaranhado no quebrado, outro. Aham. nada nada faltando E faltando. nada fora do e lugar. nada fora do É lugar. isso Nada mesmo. quebrado, gente. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar e a sensação maravilhosa que dá. É isso, viu? Vamos lá, mais perguntas? Já a gente já vai encaminhando para o fim e agora é direcionada, né? Então vamos lá. O João do Jardim Regina de Ó, de De Indaiatuba. Olha que Indaiatuba. Indaiatuba! legal. Vanessa, como a consultoria de imagem pode ajudar alguém a montar um guarda-roupa minimalista, mas ainda assim versátil? Vai lá, Vanessa. João, ai, que legal que você é de Indaiatuba, fico muito feliz. João, então, como ser versátil? Com criatividade. A gente faz uma montagem de looks assim em cima da cama, tá? Eu pego tudo que você tem no armário e eu começo a montar. Os meus clientes, eles ficam surpresos com a versatilidade, exatamente essa palavra. Eles ficam pensando, gente, eu nunca pensei que eu poderia montar essa camisa com essa calça, porque o ser humano, ele é preguiçoso, a nossa mente ela é preguiçosa. Geralmente a gente compra um conjunto e a gente vai usar só esse conjunto. Ou eu visualizei essa blusa verde com essa calça cinza e é Uhum. mais fácil para o meu cérebro, eu sou acomodada e eu vou usar só assim. Quando vem uma mente de fora, a mente da consultora, eu vou montar de diversas formas aquela blusa verde. Então eu vou te montar diversos looks com aquela mesma peça. E vou pegar cinto, e vou pegar sapatos diferentes e também vou te dar sugestões com acessórios, às vezes compras mínimas, se eu achar necessário para você comprar. Tá gastando muito pouco para você multiplicar os seus looks e transformar eles em looks muito mais versáteis. Ai, que delícia! 8h57. Produção acaba de me avisar que a gente tem mais 10 minutinhos de programa, então dá pra gente mandar mais perguntas, né, galerinha aí de casa? Dá pra gente responder com mais tranquilidade. Viviane do Cambuí, vai pra Débora agora, pra nossa psicóloga. O minimalismo pode ser uma resposta psicológica à ansiedade causada pelo excesso de estímulos e demanda da vida moderna? Perfeito, é exatamente isso. Quanto Uau! mais eu consumo, mais eu quero me expressar, mais eu quero pertencer, mais eu quero fazer parte. E quantas vezes nós estamos sendo vítimas também desse próprio consumismo, porque eu preciso pertencer a algum lugar.
todo mundo está usando hoje uma saia, então eu preciso comprar o marrom, né? Agora eu estou de marrom, vou usar o marrom aqui e me usar como exemplo. Eu quero usar marrom, então todo mundo está usando marrom. Qual que é a cor do ano? Moca. Moca. Agora eu quero usar moca. Mousse. E aí eu não tenho como ficar, né, financeiramente. Sim. Ali, imagina o nível de ansiedade que isso traz para uma pessoa. Ela nunca vai se sentir pertencente, ela nunca se sente bonita, ela nunca está autossuficiente para as coisas. E aí, quando a gente fala de minimalismo, e aí a gente até falou no comecinho do guarda-roupa cápsula, eu não sou influenciada, não significa que eu não posso ter uma peça que está na moda, ter uma coisinha legal, mas significa que eu tenho uma intenção por trás disso tudo, que eu não quero fazer parte disso. E eu estou bem vestida ao mesmo tempo. Tô bem. Uma coisa que eu até queria comentar, sim, gente, se vestir bem não significa, né, fazer minimalismo não significa usar roupa furada, né? Pelo amor de Deus, a roupinha rasgada, não, né? Isso a imagem que você passa é outra coisa, né? Vai passar a imagem do desleixo, mesmo que isso não te cause ansiedade. Mas a gente está falando de um desleixo, de um descuidado, né? Às vezes até associado a uma depressão que essa pessoa tem. Então, ser minimalista não é você só ter uma roupa, ou ter uma peça, ou usar aquilo até desgastar, a hora que o tênis abrir, aí eu compro um novo. Isso não é minimalismo, isso é relaxo. Ela resumiu muito bem. Né? Gente, pelo amor de Deus. Tá certo, mas é verdade, é verdade. Você tem que ter um pouco de cuidado, né? É bom se cuidar. Não vai me usar aí o sapato, vou ser minimalista. Agora você ter um só, e aí... como é que é? A produção aqui falando, produção. Tem gente da produção aí que minimalista, né? Tocou no coração de alguém, aí, senti aí, ó. Aí, ó, sente aí, ó, a produção. Adoro sexta-feira. Agora, tem mais perguntas? Tem. Vamos lá, eu vou ter uma pergunta pessoal para eu fazer para essas duas moças aqui que estão impactando a nossa manhã de sexta-feira falando de minimalismo. A Patrícia Nova Aparecida. Valeu, Paty, obrigada, viu, pela sua participação. Existe uma diferença entre ser minimalista e apenas querer economizar dinheiro? Ai, ai, ai. Eu acho que tem uma diferença tênue aí, mas existe, tá? Eu acho que aí é o sentido da coisa, né? É o objetivo. É eu encontrar... Eu quero ser minimalista por quê? Porque eu quero encontrar um sentido para minha vida, eu acho que eu não preciso mais daquilo, e eu quero economizar dinheiro, que dó, eu quero comprar aquela saia, mas eu não posso, porque eu preciso economizar dinheiro, então... mas eu queria muito, e agora eu não... Entendeu? É essa a diferença. Eu entender o sentido da coisa. Mas até a gente pensando, então eu quero economizar dinheiro, e aí o fato de eu querer economizar, e agora eu tenho o dinheiro que eu quero, tal, a hora que eu tiver mais à vontade, o que eu faço? Vou gastar tudo que eu tenho. Como doida. Não é sobre isso. A gente está falando de viver com intenção. Eu quero viver uma intencionalidade para as coisas, eu tenho um valor por trás. Eu deixo de consumir porque eu não quero que as roupas sejam mais um produto para a minha vida. A gente está falando de uma coisa que está por trás, de uma intenção, de um valor associado a isso. E às vezes o valor para você é economizar, porque eu tenho um objetivo a longo prazo, e é por isso que eu quero fazer isso nesse momento. Um dos grandes psicólogos que já existiu, chamado Albert Ellis, ele fala a seguinte frase: tudo que nós precisamos é ar, comida, abrigo e... né? Ar, comida, abrigo e o resto tudo é demanda. Ele fala, tudo que a gente precisa, o resto tudo é demanda. Então, tudo que a gente quer, além disso, é só os nossos desejos de consumo. Tudo o resto é demanda. Ar, comida e abrigo, o resto é demanda. Muito bem. Gente, 9:02, vamos lá. Vou fazer a minha perguntinha aqui, que eu tenho curiosidade de saber isso. É uma pergunta pessoal, mas aí, de repente, pode ser que alguém que esteja em casa também, né, compartilhe da mesma dúvida que eu. Cor de roupa, né? Eu estou falando com a consultora, a gente está falando de minimalismo, falamos de casa, falamos de ambiente, enfim, e claro que a roupa e os produtinhos mais acessíveis a gente costuma ter bastante, né? Então, a libertação referente a isso é importante e tem tudo a ver com o minimalismo. Agora, você disse que a gente se veste de acordo com o que a gente está transbordando ali, mais ou menos. É isso, né? Posso resumir assim na sua fala.
cores, roupas coloridas, né? Eu não sei por que eu tenho mania, gente, de usar roupa colorida. Eu vou comprar uma roupa, eu tenho que comprar uma roupa de cor forte. Eu não sei o que acontece, às vezes eu pareço um arco-íris andando. Então eu queria você é consultora de imagem e também até psicóloga, né? É algo pessoal meu que eu tô aqui dividindo com vocês. Eu gosto de uma roupa preta e tal, mas assim, vou comprar uma blusa, eu quero uma amarela. Eu vou comprar uma camisa, eu quero uma azul forte. Calça, eu uso calça rosa, eu uso calça marrom, eu uso calça cinza. Eu ando parecendo um arco-íris por aí. O que é isso? Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque hoje em dia a maioria das pessoas, vocês podem reparar por aí, as cores desapareceram, né? Nas vitrines, na rua, a gente só vê bege, preto, branco, off-white, né? Chamem do nome que for. As cores, elas desapareceram. Eu sou uma pessoa muito colorida, mas os olhos, eles vão se acostumando tanto que quando você vê, você tá no tal do Sim. bege. E agora essa onda do marrom, do caramelo, do Uhum. moca, enfim. As cores são alegria, né? Pode ver que em países mais frios, Frios. mais Aham. cinzentos, o número de suicídio é altíssimo. Eu vim do Uhum. sul, né? Eu Uhum. sou gaúcha. E lá a gente passa por 2 semanas chuvosas, cinzentas, e a gente precisa colocar cor na nossa vida para Uau, que dar legal. alegria. E eu Aham. sempre falo, aqui no inverno também, coloque um ponto de cor, um Uhum. pontinho que seja, Uhum. né? Você tem alegria. Que É isso, legal, você tem olha só, alegria. fiquei feliz em saber. Seria interessante, você nunca fez análise de Não, não, coloração? nunca fiz, por Para a isso que eu gente tô te saber perguntando. os tons Aham. que valorizam a sua beleza. Na minha Olha aí. análise de coloração, que eu utilizo o meu método, a gente descobre os tons e não as Sim. cores que valorizam. Tem Só diferença. vou falar aqui, pontuar rapidinho a diferença. Cor é branco, verde, azul, amarelo. Tonalidades, qualquer cor tem tonalidades diferentes, que são mais claros, mais escuros, mais quentes, mais frios, mais vibrantes ou mais Uhum. opacos. Então, em todas as cartelas vai ter o branco, o verde, o azul, Sim. só que qual a tonalidade, né? Aham. E não serve só para roupa, serve para cabelo, Uhum. maquiagem, acessório, óculos. Então, tudo isso a gente vai determinar, né? Muito E o bem. que eu, consultora, acho mais importante do que a roupa é o cabelo, principalmente para a mulher que está sempre com a gente, né? E eu Maravilha. aprendi tudo isso com uma consultora de imagem, Olha aí, né? tá vendo como é bom? Eu usava muito blush pêssego. Uhum. E aí, fazendo a consultoria, acabei entendendo que o meu tom eram tons puxados para o rosa e passei a usar mais blushes rosa. E a ideia de usar as cores é que a gente precisa entender também a psicologia do consumo. Sim. Quando nós saímos da pandemia, nós saímos então de momentos muito tristes e Aham. entramos então em cores. Quando Uhum. você pode perceber que há 2, 3 anos atrás, né, que foi quando o finalzinho ali da Uhum. pandemia, as mulheres estavam usando mais cores, era quando você olhava, era tudo cheio de alegria, porque era Uhum. isso que o consumo queria passar. Agora, com muita informação, muita coisa chegando, a gente fala: "Calma, espera, vamos mudar esse Uhum. momento aí, essa coisa, para a gente fazer o tom de mais bege". Então tem psicologia por trás, mas também tem tudo aquela questão ali do consumo também das pessoas, do momento atual, do mundo em que nós estamos vivendo, Uhum. tudo isso, a moda se comunica assim, né. É, a cor do ano, Pantone, tudo Sim. isso é escolhido, não é alguém, eu vou escolher a cor do ano, eu quero marrom. Não, tudo isso é um histórico, né? Porque os tons mais quentes, porque a gente está precisando de um Uhum. abraço, porque os tons mais neutros, Sim. essa ausência de informação, tudo isso é estudado, E né? Muito pós-pandemia, o que a bem. gente precisava era de alegria, era Uhum. realmente como você se comunica, de uma forma alegre. Ai, gente, vou falar uma coisa pra vocês, tem que encerrar o programa, e eu vou Ah, contar um negócio pessoal aqui, eu não gosto dessa cor que eu estou dessa cor não, do jeito dessa roupa aqui, Mas entendeu. está tão Eu só linda. coloquei ela, por quê? Porque eu já usei todas as cores que eu tinha no guarda-roupa, e daí eu falei: "Poxa, eu vou com jeans", mas está me faltando aqui um rosa, um amarelo, um verde, sabe, aquele azul, mas o eu jeans sou é muito a assim, cara do sextou. sextou toda colorida, e assim eu vou continuar sendo, espero que você também tenha um final de semana colorido, e eu só quero resumir aqui, o dia tem a cor que você pinta e a sua vida também, Ah, então acredita e vamos embora para cima. Eu quero agradecer a participação, né, da nossa consultora de modas, Eu que da nossa agradeço. psicóloga. Então, obrigada. considerações finais, por favor, meninas.
Eu agradeço muito o convite para estar aqui participando e quero que vocês entrem em contato comigo, @Vanessa Machado Garcia, para qualquer informação. Obrigada, Rúbia, e um ótimo final de semana. Maravilha, o Instagram da Vanessa está na tela para você, então acessa lá e vai descobrir, né? Faz uma consultoria de moda aí, tenho certeza que você vai adorar, viu? Agradecendo também a nossa psicóloga, Débora, muito obrigada pela sua participação, por contribuir com a gente nessa manhã gostosa de sexta-feira. Prazer foi todo meu em passar esse conteúdo para vocês, em estar aqui com vocês. E meu @ é o deboraqueiroz.psc. E vai ser um prazer receber vocês ali no meu Instagram ou, quem sabe, até no meu consultório. Maravilha! Está na tela também o Instagram da Débora. Lembrando que terapia é maravilhoso, gente. E terapia, olha, quiçá todos nós pudéssemos fazer terapia, viu? O autoconhecimento transforma, tá certo? Meninos, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal de casa, gratidão. Ótima sexta-feira para você. Aproveita domingão para dar aquela mexidona em casa, né? Dá uma limpada assim, ó. Você vai ver como você vai iniciar a semana bem mais leve. E falando em iniciar a semana, segunda-feira, nós vamos falar sobre tradições familiares. É isso mesmo, a tradição de família é mais do que uma mera sucessão de eventos ou rituais, é um elo, né, intangível que une gerações, transmitindo valores, crenças e memórias de maneira única, né? Tem um grande peso aí na formação de todas as pessoas e nós vamos falar sobre essas tradições familiares na segunda-feira, semana que vem, ao vivo, a partir das 8 da manhã, com toda essa equipe maravilhosa do Grupo Mais que nos ajudou a realizar mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, agradecendo você também que está aí do outro lado, que interage, que participa com a gente durante toda a semana. Gratidão mais uma vez a todos os nossos convidados que participaram durante essa semana, foi lindo, viu? Muita contribuição, muita informação. Lembrando você que a programação da TV Câmara Campinas segue, a produção do Grupo Mais, produzindo programas sensacionais para este final de semana com grandes estreias, então continue ligado com a gente. Se você perdeu o programa ao vivo, não tem problema, vai lá no YouTube, TV Câmara Campinas, tá tudo lá e pode comentar que a gente responde você e assim a gente vai encerrando a nossa edição do Estúdio Câmara desta sexta-feira. Lembrando que meio-dia tem Câmara Notícia, trazendo informações do Legislativo Campineiro e também da nossa metrópole. Vamos lá, 9h10. Gente, obrigada, viu? Obrigada por estar conosco. Um abraço para você. Obrigada aí pela audiência, pela companhia. As nossas convidadas, nosso muito obrigado também. E encerrando o nosso Estúdio Câmara desta semana com chave de ouro. Beijo grande. Valeu, meninas. Fiquem com Deus. E até segunda-feira, se Deus quiser. Fica ligadinho com a gente, TV Câmara Campinas, programação no final de semana está sensacional. Valeu, até segunda.